Boa noite, esse é o programa Ensinos da Bíblia, O Caminho. E hoje mais um tema interessantíssimo para você, o dom de línguas. Qual é a relação do dom de línguas com o batismo do Espírito Santo? Esse dom existe, não existe, é eficaz hoje do jeito que está sendo falado por aí? Então é sobre isso que nós vamos falar. E hoje estamos aqui na presença do pastor Leonardo, que vai expor as Escrituras Sagradas sobre esse tema especificamente. E para começar o nosso programa, vamos fazer uma oração. Pastor, tu ora para nós? Claro, com certeza. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pelo teu cuidado e pelo teu amor por nós. Te pedimos agora o auxílio do teu Santo Espírito para que possamos compreender este assunto. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido ouvinte, você que está aí na sua casa, agora ouvindo pela 106.3, ou talvez pelo Facebook, no perfil Adventistas Carazinho, é muito interessante que você pegue a tua Bíblia. Vá nesse momento aí, pegue a sua Bíblia, confira os textos conosco. Porque a gente falar aqui é uma coisa, você conferindo na sua própria Bíblia é totalmente diferente e é melhor para afirmar cada vez mais a verdade, né, do que vamos falar aqui. E você pode comprovar por si mesmo. Pastor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela crê na descontinuidade dos dons? Ela acredita no dom de línguas, dom de profecia, de curar, né? Há um texto em Marcos, capítulo 16, no versículo 17, que diz o seguinte, né? Marcos 16, verso 17, fala assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Qual é a relação dos Adventistas do Sétimo Dia com respeito ao dom de línguas, a outros dons? Queria que você falasse um pouquinho para nós, com base nas Escrituras também, e o pensamento adventista a respeito desse assunto. Primeiramente, uma boa noite a todos, uma boa noite, Patrick. Boa noite. A Igreja Adventista, ela crê sim na continuidade dos dons espirituais. A Igreja Adventista, ela não é cessacionista, portanto, um termo mais técnico que é utilizado. Nós acreditamos que os dons, eles não pararam de serem concedidos pelo Espírito Santo por ocasião do término do período apostólico, mas eles seguem até hoje para a edificação da Igreja. Então nós cremos sim no dom de profecia, no dom de curar, no dom de línguas, no verdadeiro dom de línguas apresentado pela Bíblia que nós estaremos estudando aqui hoje. E alguns textos são bem específicos na Bíblia que tratam desse assunto. Tem algum que você gostaria de mencionar nesse momento para a gente começar a tratar já a fundo essa questão que gera bastante divergências de opiniões no meio cristão? De fato, é um assunto um pouco nebuloso para alguns, gera várias discussões, mas é bom começar do começo, né? O primeiro texto assim que nós podemos estudar seria o de Atos capítulo 2. O texto de Atos capítulo 2, para que nós possamos entender o contexto, ele acontece durante uma festa chamada Festa do Pentecostes. Vocês se lembram que Jesus morre por ocasião da Páscoa, permanece 40 dias depois disso com os apóstolos, vai até o céu. Tudo isso é descrito pelo livro de Atos, já que Atos é uma continuidade de Lucas, também é um livro escrito por Lucas, o médico, e chega então a festa do Pentecostes. Nesse período, os apóstolos estavam então orando, e acontece aquilo que nós vemos a partir do verso 1 do capítulo 2, em que um vento impetuoso enche toda a casa em que eles estavam assentados, aparecem línguas de fogo, e aí acontece aquilo que nós encontramos no verso 4, que diz assim, Atos capítulo 2, verso 4, você que está com a sua Bíblia aí, diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui nós temos duas palavras que nós precisamos olhar de uma forma diferente.
Nós temos a palavra outras e a palavra línguas. A palavra línguas, ela no grego, ela é utilizada da mesma forma que no português. Ela tem mais de um sentido. Ela, aqui nesse texto, aparece com o sentido de idioma. Sim. Falaram outros idiomas. E, por vezes, ela também tem o sentido do órgão, a língua, assim como nós temos no português. Mas aqui ela se refere a idiomas. E a palavra outras, que aparece aqui, é a palavra héteros no grego, e é isso que ela quer dizer. Outras línguas, ou seja, outras línguas que, de fato, eram comuns naquela época. Sim. E nessa festa aqui nós podemos ver que havia ali várias nações que se afluíam para aquele lugar, né? E o que aconteceu ali? Qual foi a necessidade, então, né, de houver essa manifestação dos dons ali? Perfeito. Na festa do Pentecostes, vinham judeus de todas as partes do mundo, diz o texto bíblico. Depois nós vamos ler o texto, fala de judeus de várias partes, e muitos desses judeus, a maior parte deles não falava mais o hebraico, que seria teoricamente a língua materna deles, não era. Uma boa parte dos próprios judeus que moravam na Palestina falavam já o aramaico. Sim. A outra parte falava o grego, outros o latim, então falavam diferentes línguas. E todos foram para lá por ocasião da festa. Então, falando apenas o grego ou falando apenas o aramaico, nem todos poderiam compreender. E nós precisamos nos lembrar que esse é o começo da pregação cristã de fato, né? Após a ascensão de Jesus. Então aqui foi necessário o dom de línguas, o dom de falar em outras línguas, para que essas pessoas que vinham de todas as nações debaixo do céu, como diz a Bíblia, compreendessem a pregação do Evangelho. E Deus nunca pediu ou pedirá nada do ser humano, né, sem dar os recursos necessários para que ele efetue a sua obra, né? Com certeza. Então vamos ao texto, pastor. O que diz lá? A partir do verso 5 agora. Atos 2, a partir do verso 5, isso? Isso. Diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então o texto diz que aos apóstolos começarem a falar nessas outras línguas, a multidão aflui para perto deles e a multidão fica impressionada, porque eles veem que são todos homens de uma mesma região falando cada um uma diferente língua que eles também compreendiam. E isso era mais impressionante ainda, dada a fama, digamos assim, dos galileus. Eles falam, não são galileus esses que aí estão? Os galileus tinham um sotaque muito forte e não tinham grandes habilidades para falar em outras línguas. Então isso impressiona ainda mais, já que eles falavam em outras línguas e os estrangeiros as compreendiam, né? Ou seja, se tivessem brasileiros lá, certamente o Espírito Santo daria o dom aos discípulos de falar português. Com certeza. É interessante que nós comentemos isso. O dom ele é de línguas, não é o dom de ouvidos. Então, o apóstolo falava a língua da pessoa. Não é que ele falava a língua dele e a pessoa entendia na sua própria. Isso é algo que nós precisamos ter bem claro aqui. Sim. Então, digamos que quando aqueles forasteiros eles voltaram para suas nações, né, cada um levou, digamos assim, maravilhado, né, a mensagem de Deus e pôde difundi-la, né, aos seus conterrâneos. Né? É tão impressionante isso, a dimensão disso, que os próprios apóstolos, após essa pregação, eles creem que a missão está cumprida. A missão de pregar a todo povo, língua e nação. Para eles, ao pregarem aqui
em um ambiente que possuía pessoas de todos os lugares do mundo, eles haviam cumprido a missão que Cristo tinha dado para eles. Então eles passam tempo ali em Jerusalém, não saem para pregar o Evangelho, ao contrário da orientação dada por Cristo, um entendimento um pouco equivocado deles, que depois é corrigido. Mas a dimensão disso é tão grande que leva eles a esse entendimento, né? Perfeito. Então, aqui ficou nítido, né? Acho que bem específico, que aqui a língua falada é uma língua existente no mundo, né? Sim. Então, que corresponde à nação ao qual eles queriam se dirigir. O verso 9 diz, né, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, primeiro ponto, eram pessoas de diversos lugares do mundo. E segundo ponto, todas elas compreendiam aquilo que aqueles homens falavam. É interessante a gente destacar aqui que quando uma denominação se diz pentecostal, o nome ele deve fazer jus, né, ao que é ensinado nessa igreja, né? E nós podemos ver que hoje a língua falada em muitos meios pentecostais não é exatamente a língua que foi falada no Pentecostes. Não. Então o nome pentecostal parece que não coube muito bem com o fenômeno que aconteceu casa, lá, né? É interessante isso. E outro detalhe, parece que há, sim, da parte de alguns cristãos, uma tristeza, Pastor Leandro, por não conseguirem, às vezes, falar nessas línguas, né? Eles têm um sentimento, eles nutrem um sentimento, muitas vezes, que são cristãos de segunda classe, porque não atingiram aquele, como eles dizem, aquela glória de poder falar em línguas, né? Muitos dizem línguas estranhas, mas esse termo ele não aparece na Bíblia, né? Algumas Bíblias têm, mas ela está ali entre colchetes, né? Quer dizer que não está no original. A língua pode ser estranha a mim, porque eu não convivo, por exemplo, se um inglês for falar comigo, é um idioma estranho a mim, mas não no estranho de não existir, ele existe em algum lugar. Perfeito. Em Atos nós ainda temos, né, pastor, mais algumas menções do dom de línguas e vamos trabalhar cada uma delas. Sim. Quais outras você tem a apresentar para nós? Temos duas ainda. A segunda delas, né? Vimos a primeira aqui, são 3 ao todo no livro de Atos, mas a segunda delas nós encontramos no capítulo 10. Capítulo 10 ali que fala sobre o centurião Cornélio, que não era um judeu, ainda que fosse um homem piedoso, né? Ele era estrangeiro. E a grande controvérsia que havia na igreja cristã desse período era a respeito de se os gentios precisavam se tornar judeus para receberem então o evangelho. Essa era a questão principal. Essa era a problemática. Por isso a questão da circuncisão. A circuncisão era o último ponto necessário. Era necessário fazer um sacrifício em Jerusalém, e era necessária a circuncisão também para que um estrangeiro, um gentil, se tornasse judeu. E nós conhecemos o texto, fala sobre a visão do lençol que Pedro tem para que ele vá até o centurião Cornélio. Um assunto muito bom de ser discutido outro dia, inclusive, a questão dos animais que descem no lençol. Mas aqui o interessante é que Pedro, ele batiza aquelas pessoas por aquilo que ele percebe naquele contexto.
E nós podemos ler esse texto a partir do verso 44 de Atos 10. Você que está com a sua Bíblia aí, abra em Atos no capítulo 10 e leia comigo a partir do verso 44. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, ou seja, Pedro, as suas pregações, aquilo que ele estava explanando para aqueles gentios, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então aqui uma discussão muito grande era se seriam batizados os gentios, aqueles que não eram judeus e, portanto, aqueles que não eram circuncidados. Por isso o termo utilizado aqui no verso 43 é os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os que já eram judeus se impressionaram por gentios, por pessoas não circuncidadas, não judias, terem recebido o dom do Espírito. E por isso Pedro vai e os batiza. É muito provável que Pedro não faria isso, até porque no capítulo 11 Pedro precisa até se defender perante a igreja de Jerusalém. É muito provável que Pedro não os fosse batizar se eles não recebessem naquele momento o dom de línguas. Por que o dom de línguas? O dom de línguas é um dom que os outros conseguem perceber, então. Sim. E ali era necessário um dom visível, era necessário que Deus concedesse, por meio do Espírito Santo, um dom visível àquelas pessoas, para que elas fossem aceitas pela comunidade cristã, que era composta majoritariamente por judeus. O próprio Cornélio, né, além do latim, passou a falar outros idiomas, e todos aqueles convidados que trouxe, muitos sob sua jurisdição, né, não estavam mais limitados à barreira idiomática. Perfeito. E vale ressaltar uma expressão que o apóstolo Pedro cita ali, ele diz: como vamos negar o batismo a esses que assim como nós... Assim como nós. Perfeito. Esse assim como nós remonta a 7 anos antes ali no Pentecostes. No Pentecostes. Então nós podemos concluir com isso que foi o mesmíssimo dom. Né? Perfeito. Não cabe aqui uma língua ininteligível. É impossível por conta do verso 46, que diz assim: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Como eles sabiam que aqueles homens estavam engrandecendo a Deus? Porque eles compreendiam o que estava sendo dito. Senão eles não teriam conhecimento, e Lucas não teria posto isso aqui. E Cesareia era um lugar onde ficavam ali vários procuradores romanos. Então era um lugar de fluxo de muitas pessoas naquela região. Né? O porto de Cesareia era gigantesco. Era uma região em que pessoas de vários locais circulavam. Então era importante esse dom naquele contexto. Ainda no livro de Atos, você mencionou que tem ainda o capítulo 19 que traz mais uma alusão ao dom de línguas, é isso? Isso mesmo. Atos, no capítulo 19, a partir do verso 1, comenta ali sobre Apolo, que estava em Corinto, e que Paulo chega a Éfeso, portanto. Né? Esse segundo trecho do livro de Atos descreve as viagens missionárias de Paulo. Sim. E aqui nesse contexto ele se encontra, então, em Éfeso, na cidade de Éfeso. E se você puder ler em casa, juntamente comigo,
o capítulo 19 do livro de Atos, a partir do verso 1, nós temos o seguinte: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui esses homens, eles eram, diz o texto, eram discípulos, eles possuíam algum conhecimento, mas ao serem perguntados sobre o Espírito Santo, eles responderam que não possuíam nenhum conhecimento sobre ele, nunca haviam ouvido falar sobre isso. Paulo, então, os batiza, e ao impor as mãos, eles recebem o Espírito Santo nesse contexto e falam em outras línguas e também profetizam. É interessante porque ali era outra situação, pastor Leonardo, que precisava ser difundido o evangelho de forma intensa. Por quê? Porque ali era um foco, né, de adoradores da deusa Diana, conforme ali o Atos capítulo 19, verso 27, né? Perfeito. Era uma cidade extremamente pagã, precisando ser evangelizado. E tinha ali 12 homens que estavam despreparados, mas que tinham vontade de fazer. Só que nesse momento, então, é interessante também ressaltar que depois que foi imposta as mãos sobre eles, né, eles receberam o Espírito Santo e não saíram aí falando numa vozeria inconsequente, né? Não é isso que o texto apresenta. Eles profetizaram. E como o apóstolo entendeu que eles profetizaram? Se eles profetizaram e ele entendeu que eles estavam profetizando, é porque eles falavam em línguas inteligíveis, né? Então, também não cabe aqui uma língua estranha, uma língua que não se dá para entender, um ruído, né? O texto não apresenta isso de forma alguma. Mas é interessante que nos 3 textos que nós lemos até agora, o dom é sempre dado tendo alguma relação com a pregação do Evangelho. Sempre. Isso é importante que nós percebamos, porque nós vamos olhar um pouquinho mais para isso depois. E essa cidade aqui, Éfeso, ela era uma grande metrópole, né? E ela era considerada a porta da Ásia Menor, né? Então tu imagina o fluxo, né, de pessoas. Então o Espírito Santo vem para dar recursos para poder ser pregado, né, nessas situações. Exatamente. Bom, nós falamos do Pentecostes, nós falamos da situação em Atos 10 de Cornélio, né? Nós acabamos de falar agora desses 12 homens que receberam o batismo e falaram em novas línguas, em novos idiomas para a expansão do Evangelho. Mas há também o mencionado, pastor Leonardo, uma tal de língua dos anjos, né? Porque o que acontece? Às vezes alguém está falando numa língua que você não consegue entender dentro da igreja e você pergunta, mas o que você disse? Né? E a pessoa diz, eu não sei, eu falei na língua dos anjos, né? Você lembra, pastor Leonardo, de algum evento bíblico em que os anjos falaram em uma língua diferente da... Em todas as oportunidades em que existe o contato entre
um anjo, um ser celestial com os seres humanos compreendem o que está sendo dito. Portanto, os anjos falam na língua humana. Nós podemos citar exemplos como o de Abraão, quando ele é visitado pelo anjo do Senhor, mais 2 anjos ali. Podemos citar o exemplo de Maria, quando é visitada pelo anjo Gabriel. O próprio Daniel, no capítulo 9, o texto diz que o anjo Gabriel vem até ele e o explica, né, vem para o dar entendimento da visão. Então, eles sempre são compreendidos. A língua dos anjos, eles possuem uma língua, muito provavelmente, mas ao falarem conosco, falam na nossa própria língua. Sim. Essa base que eles usam para falar em uma língua que eles dizem ser dos anjos é com base no capítulo 13 de 1 Coríntios. Isso. 1 Coríntios, capítulo 13. Coríntios, livro escrito por Paulo. E ali é o grande texto sobre o amor. Muitos de nós conhecemos bem esse texto. E no verso 1 do capítulo 13 ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. E aí ele passa a fazer uma série de associações ali e comentários de coisas que são impossíveis. E é interessante que Paulo coloca que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Por que ele coloca ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos? Porque ele não falava a língua dos anjos. O próprio Paulo, que posteriormente no capítulo 14 vai dizer que fala mais línguas do que a maior parte das pessoas, ele coloca que ele não falava a língua dos anjos. E, portanto, para você que talvez esteja preocupado por ainda não falar em línguas, por crer que não tem o batismo do Espírito Santo, é importante que você perceba isso. O apóstolo Paulo não falava em línguas estranhas. No capítulo 12, ele vai dizer, e nós podemos estudar um pouco mais isso agora, nem todos receberão o dom de falar em outras línguas. Sim. Então, é interessante que essa obrigatoriedade de falar em línguas, como um sinal de que você recebeu o Espírito Santo, não é uma realidade no texto bíblico. E essa expressão língua dos anjos, ela é mencionada uma única vez. Uma única vez, né? Não aparece outras. Não aparece outras vezes na Bíblia. Então nós entendemos, pastor, que Paulo faz ali, ele quer fazer uma comparação de idiomas, né, entre o céu e da terra, para enfatizar o fato de que o amor a tudo sublima. Perfeito. Nesse texto ele exagera em vários pontos. Por exemplo, ele fala, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, isso de nada se aproveitará. Quem entrega o próprio corpo para ser queimado? É um exagero, é uma hipérbole que ele utiliza também falando da língua dos anjos, como se alguém fosse falar também. Se o ainda que do verso 1 significa que Paulo falava em línguas estranhas, então nós temos que considerar esse ainda que de entregar o corpo para ser queimado. Vamos ter que entregar o corpo então. Então, claro que Paulo não falava, né? Isso é uma concessiva, ainda que, não quer dizer especificamente que ele falava essa língua diferente, né? Estranha, né? Para melhor entendermos esse assunto. Mas há ainda uma problemática maior. Nunca uma igreja deu tanto problema como a igreja de Corinto para Paulo. Certamente, né? Que não. Então, ele escreveu 2 cartas para eles, né? E são longas. A igreja de Corinto, havia naquela igreja vários problemas. Problemas com respeito à Santa Ceia, havia ali imoralidade sexual, né? Irmãos levavam as coisas, as desavenças que tinham entre eles da igreja para os juízes da época, né? E aquilo causava um escândalo, não sabiam resolver entre eles as situações. E
os dons não ficaram de fora das problemáticas, pastor. E especificamente o dom de línguas deu uma grande confusão lá. E um texto que Paulo começa a tratar justamente disso está ali em Coríntios 14, né? Isso. Não sei se você quer mencionar alguns textos antes, mas fica aí as tuas considerações sobre essa problemática lá em Corinto. Eu só gostaria de ler um texto antes. Sim. E se encontra no capítulo 14, em que Paulo, comentando sobre os dons, no capítulo 12, ele diz assim a partir do verso 29, falando sobre a variedade dos dons. Capítulo 12, verso 29. Isso. Ele diz assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Aqui falhou. Não estou falando bem nenhum português em alguns momentos. Não vai falar uma língua estranha aí. Foi quase. Mas, entretanto, continua o texto, procurai com zelo os melhores dons. O que ele está querendo dizer aqui? Nem todos vão ter os mesmos dons. E a igreja é edificada por essa variedade de dons. Sim. Agora nós vamos para o capítulo 14. O que Paulo tenta fazer aqui é corrigir o uso equivocado de um dom espiritual real e que é dado pelo Espírito Santo. Na cidade de Corinto, haviam algumas peculiaridades. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita. Por ser uma cidade portuária em que havia um comércio muito forte, haviam pessoas de várias partes do mundo. Então era comum algumas pessoas da igreja, algumas pessoas mais instruídas, falar diversas línguas. Todas línguas compreensíveis, línguas de nações. Língua egípcia, língua hebraica, língua grega, etc. Então, essas pessoas na igreja, ao compreenderem que o Espírito Santo concedia o dom de línguas, elas queriam, então, demonstrar isso e, digamos assim, se orgulhar por terem esse dom. Um dom que poderia ser facilmente exposto. Você vê uma pessoa falando em outra língua, você percebe que ela está falando em outra língua. E por conta do uso equivocado desse dom na igreja, Paulo então escreve o capítulo 14 para que eles corrijam, não para que eles cessem com esse dom, não para que ele deixe de ser utilizado, mas para que ele seja corrigido e utilizado para a edificação da igreja. Então o propósito para Paulo, quando ele vai agora corrigir esse equívoco no uso do dom na igreja de Corinto, é a edificação da igreja. Sempre, sempre. Muito bem. O capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz assim, no verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Pastor, esse texto é um dos textos mais usados, né, pelo meio pentecostal para endossar a crença de que o crente hoje pode falar em uma língua estranha aos homens, às nações, mas podem falar a Deus em mistérios, né? E nós sabemos que existia na igreja ali, possivelmente existia 3 grupos de pessoas dentro da igreja de Corinto, né? Haviam aquelas pessoas que falavam realmente outros idiomas conhecidos, idiomas de nações, mas falavam sem tradução, né? Ninguém conseguia interpretar, né? E iam lá pregar. Então a igreja não era edificada, causava o quê? Confusão. Poderia haver também um grupo de pessoas
que realmente tinham um dom verdadeiro, que sem nunca ter estudado outros idiomas, né, falassem movidas pelo Espírito Santo para profetizar, para proclamar, difundir a mensagem. E um terceiro grupo de pessoas, pastor, que provavelmente ouviram que lá em Éfeso falaram em línguas, em Cesareia falaram em línguas, lá no Pentecostes, e ficaram malucos. Disse, não, como todo mundo está falando lá e o Espírito está descendo, vamos falar aqui também. E começavam a produzir sons que ninguém entendia nada. E isso causou uma balbúrdia, uma confusão. Gerava uma confusão no culto, como Paulo vai falar depois. Então, Paulo começa agora a expor a problemática, porque nós vimos aqui, em alguns capítulos, geralmente quando ele começa o capítulo, ele começa com um problema, né? Por exemplo, se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 5, o verso 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O capítulo começa com um problema já. Capítulo 6, né? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submeter-se a juízo perante injustos e não perante os santos? Né? Já começa outro problema. Capítulo 7 fala ali sobre respostas acerca do casamento. No capítulo 8 nós temos ali a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. E no capítulo 14 não é diferente. Ele começa a expor ali a problemática. Ele não está endossando a doutrina de um crente falar em língua misteriosa. Ele está expondo o problema. Perfeito. Porque quem fala em outra língua, aqui no caso, é a pessoa, pastor, que fala outro idioma, né? E esse idioma, ele está sendo entendido por Deus, que criou todos os idiomas. Que conhece tudo, né? Conhece tudo. Mas a igreja não era edificada. Ninguém na igreja conseguia entender, porque aqui ele está tratando com as questões da igreja. Da igreja, que é o que ele vai falar nos versos 4 e 5, né? Qual é a defensiva que ele usa, então, pastor, para poder coibir essa forma errada da manifestação desse dom? Ele dá uma orientação de forma a excluir totalmente o uso equivocado do dom. Ele deixa bem claro isso, que quando alguém fosse falar em outra língua, o verso 27, podemos ler, ele diz assim, 27 do capítulo 14. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 e quando muito 3, e isto sucessivamente, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então o que ele fala aqui, olha, quando alguém for falar em outra língua na igreja, sem problema nenhum. Agora, uma pessoa só fala e alguém precisa interpretar o que ela fala. Porque senão a igreja não vai ser edificada e vai estar servindo para aqui aquilo lá. Então é melhor que ela fique sentada, falando ela e Deus. E é interessante que isso exclui totalmente aqueles que não possuíam o verdadeiro dom de línguas e tinham de alguma forma o desejo de expor que falavam línguas ininteligíveis, línguas que não podem ser compreendidas. Essas pessoas ficavam excluídas então do falar em línguas durante o culto. Isso. É muito claro no texto, essas pessoas não participam dessa forma. E quando fala ali de interpretar, hoje acontece algo interessante, até porque a gente escuta às vezes alguém falar numa língua estranha que você não consegue entender, e às vezes se levanta dentro da igreja um intérprete, né? Aí o ministro fala,
digamos assim, Derebekantaramasurianda. Daí o intérprete fala, Deus tem um propósito na tua vida, né? Daqui a pouco ele fala a mesma palavra, Derebekantaramasurianda, e diz assim, porque o inimigo se levantou e vai derrubar você se você não tomar jeito. Mas ele falou as mesmas palavras, então a gente não entende. Esse é um aspecto interessante. As línguas estranhas, da forma que nós conhecemos hoje, em algumas igrejas, derivadas do movimento da Azusa Street, onde começa então esse movimento do dom de línguas lá nos Estados Unidos, e que as igrejas hoje que falam em línguas dessa forma ininteligível são dali derivadas. Esse dom de línguas, ele já foi estudado academicamente. E o que os estudiosos de línguas chegam à conclusão, essa é uma matéria comum da academia, né? O estudo de outras línguas, é que elas são línguas, quer dizer, elas não têm nenhuma estrutura de uma língua. Não seguem uma estrutura definida, já que alguns sons e algumas formas de palavras, teoricamente, elas são utilizadas de diversas formas e não conseguem formar uma estrutura gramatical, são desconexas. E tem um aspecto muito interessante também a ser comentado. As línguas estranhas proferidas nesses locais, elas são muito próximas, os seus vocábulos, da língua materna dos seus falantes. Então, por exemplo, você vai entender bem o que eu estou falando agora. Existem algumas palavras do espanhol que eu não consigo proferir o som exatamente da forma que ele é. Não consigo. E da mesma forma, um argentino, alguém que fale o espanhol, algumas palavras do português ele não consegue proferir da forma correta. Peça para um argentino falar a palavra, o nome André. Ele não consegue o ele consegue o André. O André, não. Vai criar muita dificuldade. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos, no período da Revolução Federalista, muitos mercenários uruguaios eram trazidos para lutarem juntamente com os federalistas, aqueles que estavam contra o governo. E uma das coisas que o governo fazia para identificar esses mercenários era pedir que eles falassem a palavra pauzinhos, porque o Z não sai. Um uruguaio não fala o Z. Eles conseguiam falar paucinhos, com o C. Então eles eram facilmente identificados. Agora, entenda tudo que estamos falando. Estamos aqui numa crescente. Um brasileiro vai colocar os seus vocábulos e os sons da língua estranha de uma forma muito semelhante da do português. Enquanto que um argentino vai colocar de uma forma muito semelhante ao espanhol, sempre ligada à sua própria língua materna, e não necessariamente a uma língua dos anjos, que seria geral. Então esse é um tema interessante nós percebermos. Se fosse uma língua unificada, se fosse apenas uma língua diferente da nossa, teriam sons diferentes também. Sim. Mas não é o que acontece. Nós sempre percebemos que aquele que fala em inglês, a língua estranha dita por ele, vai ser muito próxima do inglês. Assim como o que fala o português, muito parecida com o português. Outro fato interessante é que eles também dizem que aquele que fala em uma língua estranha é para edificação própria, pastor. E eles se baseiam aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 4, que diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, eles sustentam a ideia que há, no falar em línguas, uma edificação própria. Pode haver edificação sem instrução?
se a pessoa não sabe o que ela está falando, ela não é edificada. O verso 14, o verso 14 também é utilizado nesse mesmo sentido, ele é rebatido com o 15 pelo apóstolo Paulo. Verso 14 diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aí esse era o argumento dado pelos coríntios, que faziam dessa forma. E Paulo vem e faz a correção. Verso 15 diz: que farei, pois? Orarei com o espírito. Sim, precisamos orar com o espírito. Mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Esse era um recurso utilizado em discursos da época, utilizar aquilo que a pessoa falava e corrigir. E é isso que Paulo faz aqui. Não basta o espírito, é necessário a mente, é necessário que nós compreendamos o que estamos falando. Sim. Senão não há nem a nossa edificação própria. Isso. Muitos alegam que quando eles falam essa língua estranha, que não é língua de nação, segundo eles é a língua do Espírito Santo, isso causa uma sensação muito boa. Uma sensação assim, é indescritível, segundo eles. Nós podemos colocar, pastor, as experiências pessoais, nossas experiências pessoais acima das Escrituras, né? Eu acho que esse é um problema muito sério. E é isso realmente que nós vemos hoje mais uma racionalização desse assunto do que uma conclusão exegética do tema em si. Então as pessoas se pautam, e quando a gente começa a se apegar nesses versículos um por um e entender do que Paulo está tratando, a problemática aqui envolvida, essas pessoas que tiveram essas experiências começam a contar esses testemunhos. E isso para eles se torna a normativa, né? Então, o que seria a pessoa ser realmente batizada no Espírito Santo, né? No ponto de vista bíblico, né? Qual que é a orientação de Deus, né? Para que a pessoa possa receber esse batismo, e como que é esse batismo? Bom, o batismo do Espírito Santo, como nós já comentamos, ele não pode ser o dom de línguas, porque Paulo fala que nem todos falarão em outras línguas. Sim. Isso não exclui o fato de que eles tenham recebido o Espírito Santo. Para que nós recebamos o Espírito Santo, é necessário contato com Deus, é necessário disposição para a pregação do Evangelho, é necessária a aceitação do verdadeiro Evangelho. E o batismo do Espírito Santo, ele não se dá num êxtase, ele não se dá numa manifestação sentimentalista, temporária. Assim, temporária. Não. Paulo fala em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Aquele é, de fato, aquilo que o Espírito Santo nos traz: paz, alegria, bondade. Os frutos do Espírito, eles se manifestam na nossa vida, portanto, e assim nós percebemos quem tem e quem não tem o Espírito Santo, e não pelo falar em outras línguas. Mas é interessante também que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos dons, ele nos concede dons. E esse é um apelo que eu faço a você nesse momento, depois continuamos, mas utilize os seus dons. Não permita que os seus dons fiquem esquecidos e guardados no fundo do armário. Eles continuam. Algumas pessoas têm o dom de ensinar, algumas pessoas têm o dom do apostolado, levar a mensagem a outras pessoas, algumas pessoas têm o dom de receber e acolher as pessoas de uma maneira sensacional. Não permita, assim como Paulo fala a Timóteo em sua carta, não permita que o seu dom fique esquecido. Não permita isso. Utilize-o para o avanço do Evangelho. Utilize-o para levar a mensagem de Deus adiante. Porque esse é o verdadeiro intuito do dom de línguas. O Evangelho ir adiante, não só do dom de línguas, mas dos demais dons, o Evangelho ser levado adiante e a igreja ser, portanto, edificada também. Exato. E continuando aqui em alguns versículos que a gente vai entrar um pouco mais a fundo também,
Paulo, então, combatendo esse equívoco, pastor, a partir do versos 16, ele diz assim: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, grave bem essa palavra, o amém depois da tua oração de graças, visto que não entendes o que dizes? Quando traz a menção dessa palavra indouto, são relacionado a pessoas que não estudaram outros idiomas. Perfeito. Né? Então, aqui Paulo está tratando, né, de línguas inteligíveis. Né? E é interessante que ele questiona como o indouto dirá amém. Então, aquele que fala, ele pode dizer amém porque ele compreende. Isso é algo que nós podemos perceber bem claramente no texto. Sim. E a questão de ter intérprete, isso aqui é finalizador, né? Tem que haver a interpretação, mas também diz aqui que o dom de línguas, ele é um sinal para os infiéis. Uhum. Né? Ele é um sinal para os infiéis, por quê? Esse texto se encontra no verso 22, que diz assim, 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E aí continua, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Aqui Paulo fala, olha, as línguas constituem sinal não para os crentes, mas sim para os incrédulos, porque por meio do dom de línguas nós podemos levar o evangelho a outras pessoas. Uhum. Né? Isso que se faz em algumas igrejas, no sentido de constituir um sinal para os crentes, na ideia de que aquele que não recebeu o dom de línguas não é batizado no Espírito Santo, é um erro muito claro quando nós lemos esse texto. O dom de línguas não é um sinal para os crentes. Ele não deve ser utilizado dessa forma. Ele é utilizado com os descrentes para que eles também possam ouvir o verdadeiro evangelho, talvez em uma ocasião que eles não teriam se eu não falasse em outra língua. E aí sim, o dom de línguas é o dom de falar em outras línguas que muitas vezes eu talvez nem tenha estudado. Sim. Né? É como se eu chegasse na rodoviária aqui de Carazinho e por alguma situação um francês estivesse por aqui, é uma pessoa que não conhece o evangelho, eu não falo francês, mas naquele momento Deus me concede o dom de falar o francês para edificar e levar o evangelho àquele homem que talvez não teria outra oportunidade. Uhum. No verso 23, diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, pessoas que não estudaram, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então aqui nós podemos ver, né, que Paulo está enfatizando que se as pessoas começarem a falar em línguas ininteligíveis, né, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela gritaria, o incrédulo ele não vai se converter, pelo contrário, ele vai dizer que as pessoas ali estão loucas, né? E no versículo 7, ele diz assim: e assim como instrumentos como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falando ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, é muito interessante esses três grupos de pessoas que estavam na igreja de Corinto. Os que tinham realmente o dom. Tem um outro versículo aqui que Paulo diz que ele não era contra o dom.
Ele incentivava que o dom permanecesse na igreja. Mas o dom verdadeiro, pastor. Exato. Sons incompreensíveis não trazem edificação para a igreja e nem mesmo para a pessoa que fala. No verso 14, diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica infrutífero. Meu entendimento fica infrutífero porque ele não trouxe fruto. Não trouxe fruto, ninguém ali recebeu a graça de ter o entendimento do evangelho. Isso não trouxe pessoas para a igreja, né? Perfeito. Então virou uma confusão. Então nós vemos mais, pastor, aqui a questão de Corinto como Paulo não endossando o falar em línguas estranhas, mas combatendo esse equívoco. Exato. Deixa esse espaço, então, pastor, para você fazer aí as tuas considerações finais a esses irmãos que agora estão nos escutando pela rádio e também pelo Facebook, que algum dia, talvez há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, por algum momento entraram a falar nessa língua estranha e acham que isso é o batismo no Espírito Santo. Né? Uhum. Qual é a orientação bíblica que nós poderemos trazer a essas pessoas para que elas entendam de fato o que é o dom de línguas e o batismo no Espírito Santo? Algumas pessoas de fato sinceras, muitas. Creio eu que a maior parte das pessoas que falam em línguas incompreensíveis, elas são sinceras, são pessoas que possuem um contato com Deus e o fazem com todo o conhecimento e com todo o entendimento que possuem. Mas é bem verdade que a Bíblia nos orienta quando nós recebemos mais luz. Atos capítulo 17, verso 30, nos instrui a quando conhecemos mais, a quando compreendemos coisas diferentes, nós devemos seguir daquela forma. Os nossos sentimentos, como você falou antes, Patrick, eles não podem ser usados como parâmetro, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Mas a Bíblia, essa sim, essa não nos engana. Ao olhar para o texto bíblico e perceber que o uso de palavras incompreensíveis não é orientado em nenhuma parte por Deus, nós precisamos, aí sim, mudar a nossa forma de pensar. E o meu convite a estes que talvez tenham muito desejo de falar e nunca falaram, ou talvez aqueles que já falaram e têm esse costume, é que continuem estudando esse assunto. Aqui foi uma pequena introdução, mas continue estudando esse assunto na Bíblia. Você não precisa aceitar prontamente tudo aquilo que nós falamos, mas você precisa sim continuar estudando o texto, e aí você chegará a esse entendimento também. Entendo que você possivelmente passou por essa experiência. Você crê piamente que foi o Espírito Santo. Mas entenda aquilo que o Espírito Santo está lhe falando agora por meio da sua palavra. Talvez você tenha passado por um momento complicado, um momento em que de fato explanou outras palavras, mas entenda, esse não é o dom bíblico. O dom bíblico é falar línguas conhecidas e, portanto, o meu convite a você nesse momento é que se volte para o texto bíblico, continue estudando e, com muita orientação do Espírito Santo, entenda esse assunto em um viés bíblico. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, acompanhou aí na sua Bíblia todos os textos que mencionamos aqui. Você pode voltar esse vídeo, assistir quantas vezes você quiser no perfil do Facebook Adventistas Carazinho. E quinta-feira que vem estaremos de volta às 8 horas da noite, transmitido pela rádio 106.3 e pelo Facebook. Obrigado, pastor Leonardo, por mais uma vez estar conosco, expondo as Escrituras Sagradas. E meu desejo a você, como o pastor falou,
que se aprofunde ainda mais nesses assuntos, que com certeza a sua mente, a sua espiritualidade, a sua vida cristã só tenha a progredir com o estudo da Palavra de Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá.